Olá, boa tarde. Boa tarde. A Anvisa aprova o marco regulatório dos agrotóxicos. E define regras mais claras para os rótulos dos produtos. Ontem, 51 agrotóxicos foram liberados no Brasil. Depois da polêmica com os governadores do Nordeste, o presidente Bolsonaro vai à Bahia. Inauguram um aeroporto em Vitória da Conquista sem a presença do governador Rui Costa, do PT. FGTS. A equipe econômica estuda liberar R$ 500 por conta. São Paulo. Com delegacias 24 horas, aumentam as denúncias de violência doméstica. Em Minas, está na cadeia o pai acusado de desviar dinheiro do tratamento do filho com doença rara. E ainda, Boris Johnson será o primeiro-ministro do Reino Unido. Os Estados Unidos apertam o cerco aos imigrantes ilegais. E o Brasil reverencia Tarsila do Amaral. As obras da artista levam uma multidão para o museu. O Jornal Hoje está começando. A gente começa essa edição do Jornal Hoje com uma história revoltante. Uma família fez uma campanha para arrecadar dinheiro para o tratamento médico do filho, que tem uma doença rara. Só que o pai da criança foi preso por roubar parte do dinheiro. A mãe não sabia de nada. Matheus Henrique Leroy Alves, de 37 anos, foi preso na Bahia. E ontem à noite ele desembarcou no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. Há mais de um ano, Matheus e a mulher fazem campanha nas redes sociais para arrecadar doações e comprar remédios para o filho, que tem atrofia muscular espinhal, uma doença degenerativa rara. Mas desde maio, a esposa de Matheus desconfiou de atitudes do marido, que vinha se afastando da família. Ele passou a frequentar lugares caros, que ele não tinha condição de fazer se não fosse através do dinheiro da campanha. Matheus e a mulher mantinham 4 contas bancárias para o recebimento das doações. Cada um era responsável por 2 contas. De acordo com a polícia, Matheus descobriu as senhas das contas administradas pela mulher e fez saques e transferências. Segundo a investigação, dos cerca de 1.017.000 já arrecadados, Matheus gastou mais de R$600 mil e fez num único dia um saque de 100 mil. Em depoimento à polícia, o suspeito disse que estava sendo extorquido e fugiu porque estava com medo. A doença da criança de 1 ano e 7 meses mobilizou o Conselheiro Lafayette, onde a família mora, na região central de Minas Gerais. Os policiais civis da cidade organizaram uma corrida beneficente para ajudar na campanha. A meta inicial era arrecadar R$2.190.000, suficiente para 6 doses do remédio que o menino precisa. Cada dose custa R$365 mil. A advogada da família conseguiu a liberação judicial para metade das doses. Ou seja, o dinheiro arrecadado até agora seria suficiente para pagar as outras 3 doses. A qualidade de vida dele e o tempo de vida dele depende desse tratamento, que a população quer conceder a ele através dessas doações. Matheus vai responder pelos crimes de estelionato, abandono material e lavagem de dinheiro. É bom lembrar que a família também foi vítima, já que a mãe não tinha conhecimento do roubo e, por isso, não é investigada. E foi ela que denunciou o marido. A polícia de Minas também esclarece que este é o único caso investigado no estado por desvio de dinheiro de doações em rede social. Ou seja, não há nenhuma queixa contra outras campanhas. O número de pedidos de medidas protetivas dobrou em 4 delegacias da mulher da cidade de São Paulo. E o motivo é que as delegacias passaram a funcionar 24 horas. A medida protetiva é uma ferramenta da justiça para não deixar o agressor se aproximar da vítima. A reportagem é de Bruna Vieira, Anne Barbosa e William Santos. É quando anoitece que as histórias mais aparecem. Essa mulher chegou ensanguentada à procura de ajuda. Eu fui agredida pelo meu ex-namorado por ciúmes de um amigo que cresceu com ele de infância. Nessa mesma noite, outras 4 vítimas procuraram a mesma delegacia da mulher na Zona Sul de São Paulo. Então eu vim, mas eu vou chorar. Porque o meu marido é um agressor, na frente dos outros ele é uma coisa, por detrás é outra, dentro de casa ele é outra. Ele me maltrata muito
Entendeu? Quando essa delegacia da mulher passou a ficar aberta 24 horas por dia, o número de pedidos de medidas protetivas encaminhados à justiça subiu de maneira assustadora. Em janeiro foram 50, quando a delegacia ainda não abria 24 horas. Em abril, já aberta de madrugada, 215, um aumento de 330%. Mas são poucas as delegacias da mulher que não fecham as portas no estado de São Paulo. Apenas 8% delas. Na capital, em 4 das 7 que funcionam 24 horas, só em março e abril foram quase 1.000 pedidos de mulheres para concessão de medidas protetivas. Pouco mais que o dobro dos registros de janeiro e fevereiro. A medida protetiva é um instrumento mais forte de proteção de quem sofreu violência, porque pode proibir o agressor de se aproximar da vítima ou de ter contato com parentes dela e de testemunhas dos abusos. É possível pedir a medida logo depois do registro do boletim de ocorrência. Nas cidades brasileiras onde não há um juiz trabalhando, o delegado ou o próprio policial podem determinar o afastamento do agressor. Nesses casos, a medida deve ser comunicada à justiça em 24 horas. Em todo o país, no ano passado, a Justiça concedeu 340 mil medidas protetivas. Medidas protetivas salvam vidas. A gente tem que lembrar que é muito importante que sejam pedidas porque elas evitam que outras violências sejam praticadas. Então, ainda que a mulher tenha receio, é necessário que ela peça ajuda, porque essa é uma forma que ela tem até de, eventualmente, no futuro, continuar na relação, mas pelo menos obter um tipo de serviço de atendimento e a possibilidade de se livrar da situação de violência. O Brasil tem 300 delegacias de atendimento à mulher, quase a metade, 133, aqui no estado de São Paulo. A Secretaria da Segurança Pública disse que outras 30 delegacias da mulher devem funcionar 24 horas até 2022. A Secretaria informou ainda que criou o SOS Mulher, um aplicativo que prioriza o atendimento às pessoas com medidas protetivas, deslocando as equipes policiais ao local da ocorrência. O número de sequestros relâmpago caiu nesse começo de ano no Rio de Janeiro. De janeiro a junho, são 33% de registros a menos do que no mesmo período do ano passado. Mas um caso ontem que terminou em acidente deixou moradores da zona norte da cidade assustados. Essas são imagens do fim de uma perseguição policial. No carro branco desgovernado estão o sequestrador e a vítima. Logo atrás, 2 carros da polícia. O flagrante foi registrado ontem numa rua de Honório Gurgel, na zona norte do Rio. O crime foi planejado pela internet. Os bandidos publicaram um anúncio falso de uma moto. As vítimas marcaram um ponto de encontro com supostos vendedores. Quando chegaram no lugar combinado, perceberam que se tratava de um assalto. Os bandidos tinham até máquina de cartão de crédito para extorquir dinheiro das vítimas. Aí pegou nossos pertences, pegou o cartão do meu parceiro, pegou o cartão dele, passou na maquininha. Ele falou que não tinha, que tinha só R$500. E eles foram passar esse valor e falou, se tiver mais valor, a gente vai matar vocês dois aqui agora. Os criminosos não se contentaram com os R$500 e o dono do cartão foi obrigado a entrar no carro com o bandido para sacar mais dinheiro. Algum vizinho denunciou, algum morador da localidade denunciou para a polícia. Quando a gente chegou na esquina, a polícia veio. Teve tiroteio e um dos bandidos, Andrei Marlon de Almeida Jatobá, de 25 anos, foi baleado e morreu. Depois dos tiros, o sequestrador que estava no carro com a vítima decidiu voltar. Eu visualizei o carro voltando para pegar os comparsas e me embicou na rua. Só quando as viaturas deram engatar a ré. Aí os caras se evadiram, bateram de frente com o carro de uma família lá. Depois da perseguição policial, a vítima do sequestro e o motorista do carro preto que aparece na imagem foram atendidos pelos bombeiros. Eles não sofreram nada grave. Os sequestradores Anderson Gomes da Silva, de 27 anos, e Diego Ângelo de Azevedo, de 25, foram presos em flagrante. Com eles, a PM apreendeu uma pistola, uma arma falsa, munição e o carro branco, que era roubado. Um homem caiu dentro de um bueiro que estava sem manutenção no Rio de Janeiro. Fábio Pereira de Souza não percebeu que o bueiro estava sem tampa ontem e caiu de uma altura de quase 3,5 metros. Ele só saiu de lá 20 minutos depois, com a ajuda dos bombeiros e com arranhões nas costas e na perna. Hoje o bueiro continuava sem tampa. A Prefeitura do Rio disse que o local é alvo constante de furtos.
A Polícia Civil do Rio Grande do Sul vai ouvir mais 3 testemunhas da agressão a uma torcedora do Grêmio na frente do filho. O repórter Bruno Halpern tem mais informações a respeito disso. Bruno, boa tarde para você. Quem ainda vai ser ouvido? Oi, Sandra, tudo bem? Muito boa tarde a todos. Nessa tarde, mais 3 pessoas serão ouvidas, mais 3 pessoas que presenciaram essa confusão no estádio no último fim de semana. Ontem prestaram depoimento a torcedora do Inter, a gremista Thaís Dias, um funcionário do Inter e um outro torcedor colorado, todos identificados nas câmeras de segurança do estádio. Olha, lembrando o caso do último sábado do Grenal no estádio Beira-Rio, a Thaís, torcedora gremista, estava acompanhada do filho em um setor destinado à torcida do Inter. Ao final do jogo, ela mostrou a camisa gremista para a torcida do Grêmio, que estava na parte superior do estádio. Ela foi hostilizada e empurrada por uma torcedora do Inter. Bom, o delegado que apura esse caso diz que essa torcedora colorada deve ser indiciada por prática de violência conforme o Estatuto do Torcedor e por injúria. Nesses casos, a pena é de 2 anos de prisão ou multa. Vamos enquadrar essa conduta dela no Estatuto do Torcedor e em crime contra a honra. Imagens, existe um indicativo, né, de que ela efetivamente agiu de forma violenta contra essa torcedora do Grêmio e, além disso, proferiu ofensas, né, de natureza pessoal a ela. O Inter anunciou que suspendeu essa torcedora temporariamente, que também é sócia do clube. A polícia espera enviar o inquérito à justiça até o fim dessa semana. Sandra, Doni. Bruno, muito obrigada. Lamentável esse caso. O Ministério da Economia quer que a Polícia Federal apure uma invasão ao celular do ministro Paulo Guedes. De acordo com a assessoria do Ministério, ontem vários jornalistas receberam mensagens e ligações em nome de Paulo Guedes por meio do aplicativo Telegram. A assessoria esclarece que o ministro nunca teve conta nesse serviço e pede que se desconsidere qualquer mensagem recebida do número antigo de Paulo Guedes, que será desativado. A arrecadação de impostos e demais receitas federais registrou alta real, descontada a inflação, de 1,8% no primeiro semestre deste ano e chegou a 757 bilhões de reais. Esse é o melhor resultado de um primeiro semestre nos últimos 5 anos. Segundo o fisco, um dos motivos do aumento foi o crescimento nas receitas do imposto de renda das pessoas jurídicas e na contribuição social sobre lucro líquido. O governo federal estuda liberar neste ano o valor de R$ 500 por conta do FGTS. A gente vai a Brasília falar com a repórter Flávia Alvarenga, que tem informações sobre isso. Oi, Flávia, boa tarde. Oi, Sandra, boa tarde a todos. A proposta é liberar este ano esse valor fixo de R$ 500. E pelos estudos, esses saques poderão ser feitos de contas ativas e inativas. E o trabalhador já poderá tirar esse dinheiro a partir de setembro. Tudo ainda está em discussão e também tem mais uma proposta que vai valer para o ano que vem. Uma vez por ano, o trabalhador poderá sacar um percentual do saldo do que ele tem ali na conta do FGTS. Seria o chamado saque aniversário. A previsão é que esse anúncio dos saques ocorra amanhã. E a ideia da equipe econômica é injetar dinheiro para movimentar a economia do país. A estimativa inicial era de que cerca de 30 bilhões de reais fossem liberados somente com os saques do FGTS. O governo adiou esse anúncio na semana passada, alegando que precisava fazer mais cálculos e também sofreu pressão de representantes do setor da construção civil. Alguns estiveram em reunião com o presidente Jair Bolsonaro aqui no Palácio do Planalto na semana passada. O dinheiro do FGTS é usado para obras de saneamento e também para o financiamento habitacional. Ontem, o secretário de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, disse que o impacto do saque das contas do FGTS vai ser de curto e médio prazos e que as obras de saneamento e também o financiamento habitacional não serão afetados. Sandra. Ok, Flávia, muito obrigada. A Anvisa aprovou hoje o novo marco regulatório para a classificação de agrotóxicos.
A ideia é detalhar melhor o efeito que cada produto pode provocar no homem e no meio ambiente. Na embalagem dos agrotóxicos, está lá a caveira com uma faixa vermelha. Simples assim. É o alerta de que o material é perigoso, mas sem detalhes do que realmente é nocivo para o corpo humano. O que obriga agricultores a usar roupas como esta, algumas vezes sem necessidade. Mas isso vai mudar. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou hoje uma nova forma de classificar o grau toxicológico dos produtos. Os produtores e os ambientalistas pediam rótulos mais claros e diretos, que informem se os agrotóxicos prejudicam a pele ou os olhos, ou se são fatais se forem ingeridos ou inalados. Até agora, não há uma diferenciação entre risco de morte e irritação. Os dois são tratados da mesma forma. E aí os produtos são classificados como tóxicos em todos os casos. Agora, a Anvisa vai adotar o padrão internacional, em que o grau de irritação é usado para a comunicação de perigo e não para a classificação toxicológica, por exemplo. Também vão ser usadas figuras e frases de advertência, como mata se for ingerido, tóxico se em contato com a pele, provoca queimaduras graves. Os produtos vão ganhar ainda 6 tipos de classificação, que aparecerão nos rótulos. As melhores ferramentas que a gente pode utilizar, que outros países do mundo estão utilizando, nós não estamos utilizando porque o marco regulatório é antigo. Então, portanto, modernizar é importante internamente também. E a oferta de agrotóxico no mercado nunca foi tão grande. Só no governo Bolsonaro já foram autorizados 262 produtos, um recorde. 51 ontem, de uma só vez. Segundo a organização internacional Greenpeace, 32% dos agrotóxicos liberados até agora no Brasil são proibidos na União Europeia pelos riscos à saúde e ao meio ambiente. Dos aprovados ontem, 18 são altamente ou extremamente tóxicos. O que a gente se pergunta é o que leva ao raciocínio de que crianças europeias não podem comer alimentos com determinados agrotóxicos e as crianças brasileiras sim. O que a gente vê é que quando um produto é banido lá na Europa e vários dos produtos aprovados são banidos, o Brasil vira um dos principais mercados de exportação desses produtos. O Ministério da Agricultura disse que as liberações foram baseadas em critérios técnicos e que as análises dos pedidos de autorizações têm sido mais rápidas. Isso é um processo que começou em 2015, mexendo algumas coisas, desburocratizando, mas preservando a análise e o rigor técnico necessário para você soltar uma substância, um novo registro à disposição do agricultor. As empresas vão ter prazo de 1 ano para se adaptar às novas regras sobre embalagens de agrotóxicos. O investimento em saneamento básico recuou ao patamar de 2011 aqui no Brasil. Os números estão num relatório divulgado hoje que analisou as 100 maiores cidades do país. A constatação é preocupante. 7 em cada 10 prefeituras aplicam menos do que 30% do que arrecadam em saneamento. Nesse ritmo, o país não conseguirá levar água e esgoto tratados a todos até 2050. Em que país vive a criança que está sempre presa no barraco para não cair no esgoto? E o menino que falta na escola porque está sempre doente? Eu digo que o Brasil é um gigante com um pé no século XXI, pé econômico, e com um pé no século XIX, que é o pé do saneamento básico. E são as estatísticas que dizem: o Brasil está voltando no tempo. Investimos em 2017 quase 11 bilhões de reais, o mesmo que em 2011. O resultado? 83% da população tem água tratada. Ainda são 35 milhões de brasileiros sem esse direito básico. 51% tem coleta de esgoto. Quase metade da população vive sem. O Instituto Trata Brasil dá notas para os 100 maiores municípios brasileiros. Franca, no interior de São Paulo, lidera. Porto Velho está em último. Aparecida de Goiânia foi um dos municípios que mais subiram no ranking, 15 posições. Caruaru também. As duas cidades estão entre as que mais investem em saneamento. Na região norte, a capital do Amazonas tem uma das piores situações. Manaus ampliou o fornecimento de água, mas caiu 2 posições porque está investindo menos em saneamento. Guarulhos, o segundo maior município do estado de São Paulo, despencou no ranking. E agora está entre os 20 piores do país. Joga nos córregos 96% do esgoto sem tratamento. É matemático.
As 20 melhores cidades no ranking investiram 5 vezes mais em saneamento que os 20 municípios em pior situação. Se você quer conhecer o nível de saneamento de um município, é só olhar para os rios. Eles são indicadores a céu aberto para todo mundo ver. E aqui em São Paulo, o Pinheiros e o Tietê, mortos pela poluição, espelham o atraso. Um limite para o desenvolvimento econômico e social do país. Toda a população está exposta a riscos de evolução de doenças, como, por exemplo, as diarreias, sejam elas bacterianas ou mesmo virais, sejam até a própria leptospirose, a esquistossomose, a dengue. A maior preocupação é que a gente está atrasado e ainda vai demorar pelo menos aí uns 40, talvez 50 anos para alcançar a universalização. Em nota, o Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu a necessidade da ampliação dos recursos para alcançar a universalização do saneamento básico e disse que tem buscado alternativas para aumentar os investimentos privados no setor. A Prefeitura de Guarulhos disse que assinou um termo de ajustamento de conduta e que até 2020, 40% do esgoto serão tratados. Porto Velho, último lugar no ranking, está com as obras de saneamento paralisadas. O governo de Rondônia disse que está analisando os contratos e que não tem prazo para retomar os trabalhos. O saneamento em Manaus é feito por uma concessionária privada, que ainda não se pronunciou. Vamos falar agora da previsão do tempo. Jaqueline Brasil já está aqui. Oi, Jaque, boa tarde para você. Boa tarde para você, para o Doni, boa tarde para você. Boa tarde. Jaque, o ar está muito seco em alguns lugares do país, inclusive por aqui, Sim. né? E isso acaba facilitando queimadas, né? Como é que está essa situação? A situação está bem preocupante, Sandra, até porque a região central do país, em parte do norte, do nordeste, todo o centro-oeste, o tempo hoje continua muito seco e sem pingo de chuva. Por isso, o risco hoje é muito alto em toda essa área aqui em vermelho do mapa. Por exemplo, em Cuiabá. Direto, então, ao vivo para Cuiabá, com esse céu bonito, céu azul, há 69 dias não chove na cidade. E olha só, o calor aí vai ser de 36 graus hoje. Em Brasília, não chove há 67 dias, Goiânia, 65 e em Palmas, 58 dias. E no restante do norte, aí sim pode chover, mas na porção norte. Então, em parte do Pará, Amapá, até Amazonas, Acre, parte de Rondônia. No centro-oeste, o tempo continua seco e aqui no sudeste, quase toda a região também, como em São Paulo. São Paulo que hoje está com um dia muito bonito, a máxima hoje de 26 graus, mas atenção porque a umidade relativa do ar pode cair. E no nordeste, no interior nordestino, aí sim, pode contar com aquele pacote sol à tarde, quente e sem nada de chuva. E onde que vai ter alguma coisa de chuva hoje? Aí sim no litoral nordestino, e a situação é muito preocupante, no Maranhão até a Bahia, e a chuva pode apertar mais ainda em João Pessoa, 50 milímetros, é muita chuva para pouco tempo, assim como no Recife. Natal chove um pouco menos, mas muita atenção. O mar continua agitado com alerta de ressaca entre Rio Grande do Norte e o sul da Bahia. Em Salvador, na Gamboa de Baixo, parte de um pier caiu com a força da maré. Claro que quem estava por ali se assustou bastante, alguns barcos foram até arrastados. E a responsável é essa alta pressão que ficou forte, continua em alto mar, mandando o vento úmido e frio para a região e aumentando as áreas de instabilidade. Já no sul, o risco é de temporal em quase todo o Rio Grande do Sul. Essas duas frentes frias aqui decidiram se juntar, fabricando as nuvens de chuva. Em Porto Alegre, por exemplo, começou o dia chovendo, continua agora é só. A tela aí branquinha, máxima só de 20 graus e claro que a gente continua monitorando essas frentes frias aí. Ok, Jaque, obrigada. Imagina. Valeu, Jaque. O conservador Boris Johnson foi anunciado hoje como o próximo primeiro-ministro do Reino Unido. Caberá a ele, um entusiasta do Brexit, conduzir a saída do Reino Unido da União Europeia. A correspondente Marina Isidro tem os detalhes. Olá, boa tarde a todos. O novo primeiro-ministro britânico Boris Johnson foi eleito pelos filiados ao Partido Conservador. Ele teve mais de 92 mil votos, quase o dobro do rival dele, Jeremy Hunt. Hoje de manhã, no discurso da vitória, Boris Johnson agradeceu a atual primeira-ministra, Theresa May, que é um desafeto público dele, e reforçou o compromisso de entregar o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, e de unir o país. May renunciou ao cargo no fim de maio, depois de tentar
3 vezes sem sucesso aprovar os termos do acordo do Brexit no parlamento britânico. O novo primeiro-ministro agora vai guiar o Reino Unido nesse processo. Boris Johnson já disse várias vezes que a data do divórcio é dia 31 de outubro, com ou sem acordo. Mas especialistas alertam que sair sem acordo é um risco para a economia, entre outras questões. Enquanto isso, alguns líderes já se manifestaram. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que espera trabalhar assim que possível com Boris Johnson com questões ligadas ao Brexit e outros assuntos internacionais. A nova presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que está ansiosa para trabalhar com ele. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Boris Johnson vai fazer um ótimo trabalho. Ele toma posse e ocupa a sede do governo, número 10 de Downing Street, aqui atrás, amanhã. Vamos conhecer então um pouco mais do novo primeiro-ministro na reportagem do Rodrigo Carvalho. French knickers to France. O novo primeiro-ministro é controverso nos gestos e nas ideias. Nem sempre consegue se segurar. Ao jeito dele, subiu rápido na carreira. De deputado a prefeito de Londres, reeleito, figura popular, não demorou a entrar para o governo. Foi nomeado ministro das Relações Exteriores de Theresa May. Cresceu e apareceu sem guardar para si comentários ofensivos. Chamou Hillary Clinton de enfermeira sádica, Barack Obama de aquele presidente meio queniano. Num artigo em 2015, escreveu que o Reino Unido deveria negociar com o diabo, se referindo ao presidente russo Vladimir Putin e ao ditador sírio Bashar al-Assad. Ano passado comparou muçulmanas que usam burca a ladrões de banco. E assim ganhou admiradores, mas gerou repulsa. Foi acusado de mentir ao falar sobre os supostos benefícios de sair da União Europeia. E foi fazendo amigos que antes eram só da primeira-ministra. A semelhança com Donald Trump é também política. Deliver Brexit. Boris Johnson chega ao poder dizendo que vai tirar o Reino Unido da União Europeia na data marcada, 31 de outubro, Dia das Bruxas. O que todo mundo quer saber agora é qual estratégia vai sair ali do gabinete. Como o novo líder conservador pretende levar o Brexit adiante? Theresa May tentou 3 vezes e perdeu as 3 no parlamento. Diferentemente dela, Boris Johnson cogita um divórcio com a União Europeia sem acordo. Mas essa ideia também teria que passar pelos deputados, que em outras votações já disseram que não querem sair de qualquer jeito. O prejuízo de um Brexit sem acordo foi calculado. É a estimativa oficial do próprio governo. A economia encolheria 2% já no ano que vem. O desemprego aumentaria 5%. E os imóveis desvalorizariam 10%. Se isso deve acontecer, o risco nunca foi tão alto. Ao comemorar a vitória, Boris Johnson disse que enxerga oportunidades no Brexit. E que, a partir de agora, energia é o que não vai faltar. Thank you all very much. Os Estados Unidos vão apertar o cerco a imigrantes ilegais. Hoje entrou em vigor uma nova lei que vai agilizar a deportação. Vamos até Nova York conversar com o correspondente Felipe Santana. Oi, Felipe, boa tarde para você. Explica para a gente como é que vai funcionar essa nova regra. Oi, boa tarde, Doni. Boa tarde a todos. Olha só, a nova lei determina que as pessoas que não puderem provar que estão há mais de 2 anos nos Estados Unidos deverão ser expulsas sem antes passar por uma audiência com o juiz. O governo diz que essa nova estratégia é uma resposta necessária à entrada de pessoas da América Central pela fronteira com o México. Antes, só quem fosse pego até 2 semanas depois de entrar, logo depois, e lá perto da fronteira, a menos de 160 quilômetros da fronteira, podia ser automaticamente deportado. De acordo com a nova regra, a pessoa vai ter que provar que está aqui há mais de 2 anos. Isso pode ser em qualquer parte dos Estados Unidos, não só lá perto da fronteira. E aí essa pessoa vai imediatamente para uma prisão de imigrantes para deportação automática, sem chance de ter um advogado ou uma audiência com o juiz. Se estima que 300 mil dos 11 milhões de imigrantes sem documentos hoje nos Estados Unidos entrem nessa categoria. O Instituto de Pesquisas Gallup divulgou hoje uma pesquisa em que registrou um recorde histórico de americanos que acreditam que a imigração ilegal está entre os maiores problemas do país. 27% das pessoas pensam assim. A média histórica, desde que essa pesquisa começou a ser feita, em 1993, é de 6%, Doni. Felipe Santana, obrigado pelas informações.
O governo iraniano disse ter capturado 17 espiões da CIA, a agência de inteligência americana, e condenado parte deles à morte. A televisão iraniana divulgou imagens em que supostos integrantes da CIA estariam em contato com os suspeitos de espionagem. O presidente americano, Donald Trump, negou a informação e chamou o anúncio de falso. Enquanto isso, o governo britânico pediu que a União Europeia coordene uma missão naval para garantir a segurança no transporte marítimo no Estreito de Hormuz. E o governo sul-coreano acusou a Rússia de invadir o espaço aéreo do país. Segundo o Ministério da Defesa sul-coreana, assim que a aeronave russa entrou no espaço aéreo do país, caças dispararam mais de 300 tiros de advertência. O incidente aconteceu 2 vezes nessa madrugada na costa leste, que é controlada pela Coreia do Sul, mas também é reivindicada pelo Japão. O governo russo nega tudo, diz que sobrevoou águas neutras do Mar do Japão e que os caças sul-coreanos não fizeram contato nem atiraram em advertência. A Coreia do Sul convocou o embaixador russo e ameaçou tomar medidas muito mais fortes se o incidente se repetir. Ainda hoje, a fila para ver de graça as obras de Tarsila do Amaral. E a seguir, o presidente Bolsonaro faz a primeira viagem ao Nordeste depois da polêmica com governadores da região. A gente volta já. A Procuradoria da República do Distrito Federal diz que a Operação Zelotes, que investiga um possível esquema de corrupção no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, está em risco. A repórter Camila Bonfim explica tudo para a gente. Oi, Camila. Oi, Sandra, boa tarde para você e para o Doni, boa tarde a todos. Olha, essa Operação Zelotes começou lá em 2015, hoje tem 113 réus e investiga prejuízos na não arrecadação de impostos, que chegam a 50 bilhões de reais. O coordenador, o procurador Frederico Paiva, já não estava mais com dedicação exclusiva, acumulava outras investigações. Em razão disso, no mês passado foi fazer um curso nos Estados Unidos e de lá fazia teletrabalho nas Zelotes. E a última decisão agora da Procuradoria-Geral da República foi não prorrogar a continuidade do procurador Alexandre Ismail, que estava com dedicação exclusiva a essa investigação aqui em Brasília. A PGR disse que atendeu a um pedido da unidade de origem dele, que é a Procuradoria em Boa Vista, Roraima, e que outro procurador pode ser colocado no lugar. O procurador-chefe do MPF aqui em Brasília, que é a sede da investigação, o procurador-chefe substituto, Cláudio Dreves, externou essa preocupação no site do MP e isso foi retirado de lá. Para ele, isso poderia significar o fim compulsório das investigações. O que os investigadores dizem é que essa medida não é somente administrativa e que vai ter reflexos em medidas em andamento nessa investigação. Sandra, Doni. Ok, Camila, muito obrigada pelas suas informações. A defesa do senador Flávio Bolsonaro, do PSL, disse que vai pedir o arquivamento da investigação em que ele é suspeito de ficar com parte de salários de funcionários do gabinete quando era deputado estadual. Assunto para Andréia Sadi, que está aqui com a gente no estúdio. Sadi, bem-vinda, boa tarde. Tudo bom, Doni, Sandra, boa tarde para vocês. Conta pra gente essa história aí. Pois é, já na prática, a estratégia jurídica do senador Flávio Bolsonaro, a defesa, ela está antecipando. Diz que vai pedir o arquivamento do procedimento de investigação sobre esse caso no Rio de Janeiro, assim que o Supremo Tribunal Federal analisar uma outra decisão, aquela da semana passada, do ministro Dias Toffoli, que é o presidente da corte, e ele suspendeu as investigações com base em dados do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, sem autorização judicial. Essa suspensão do ministro Dias Toffoli, ele atendeu, na verdade, a um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro. Segundo o advogado de Flávio Bolsonaro, assim que essa decisão for submetida ao plenário da corte, ele vai pedir, então, o arquivamento dessa investigação no Rio de Janeiro. Lembrando que a corte deve analisar em plenário essa decisão do ministro Dias Toffoli em novembro. Segundo a defesa de Flávio Bolsonaro, a defesa acredita que o Fabrício Queiroz não tem nada a acrescentar neste processo. Lembrando que Queiroz é aquele ex-assessor de Flávio Bolsonaro investigado por suspeita de um esquema de lavagem de dinheiro. E ontem o presidente Bolsonaro disse que na avaliação dele só faltava ouvir as explicações do Queiroz.
Valeu, Andréa Sadi, obrigado. Termina neste fim de semana a exposição mais concorrida do ano aqui em São Paulo. A Mostra da Tarsila do Amaral no Museu de Arte de São Paulo já recebeu 350 mil pessoas. Esse é o maior público dos últimos 20 anos do MASP. A pintora é um dos símbolos da Semana de Arte Moderna. O repórter Giba Bergamin está lá no MASP, fala ao vivo com a gente. Giba, boa tarde para você. Como toda terça-feira, a entrada é gratuita. Isso significa que essa é a última oportunidade de ver a exposição sem pagar, né? Exatamente, Sandra e Doni, muito boa tarde para vocês e para todo mundo. Olha só, é por isso que a expectativa é bater o recorde de terça-feira passada, quando também era de graça, só que o museu funcionou só até as 8 da noite. Hoje o museu vai até a meia-noite, então deve ultrapassar os 8.500 visitantes. Marcelo Assunção mostra imagens da fila aqui, ó. Olha, é bem grande, são 10 voltas de fila e 3 horas de espera. É a maior exposição já feita em homenagem à Tarsila do Amaral, que entre as 90 obras dela estão o Óleo sobre Tela Abapuru, que é de 1928 e que foi um presente de aniversário ao Oswald de Andrade, um dos idealizadores do movimento modernista e da Semana de Arte de 1922. Tem também os retratos dos escritores Oswald de Andrade, Mário de Andrade, muita obra bacana para ver aqui dessa artista importantíssima do movimento modernista. Só que é o seguinte, é de graça, mas tem outro preço, que é enfrentar essa fila enorme que já está ultrapassando as 3 horas de espera. Voltamos com vocês, Sandra e Doni. Impressionante essa quantidade de gente. Valeu, Giba, obrigado pelas informações. Você vai ver a seguir, o presidente Bolsonaro faz a primeira viagem ao Nordeste depois da polêmica com governadores da região. A gente volta já. O presidente Jair Bolsonaro fez a primeira viagem ao Nordeste depois da polêmica com governadores da região. E inaugurou um aeroporto em Vitória da Conquista, sem a presença do governador Rui Costa, do PT. Hoje cedo, antes de embarcar para a Bahia, o presidente usou as redes sociais para criticar o governador da Bahia, Rui Costa, do PT, por não autorizar que a Polícia Militar fizesse a segurança da cerimônia no aeroporto. Rui Costa também usou as redes sociais para rebater o presidente. O governador publicou uma entrevista que deu para a Rádio Metrópole, onde diz que não cabia à Polícia Militar fazer a segurança. Se o evento é exclusivamente federal, as forças federais cuidem da segurança do presidente. O presidente chegou ao aeroporto por volta de 11 da manhã. O acesso ao aeroporto foi bloqueado pelo Exército. Carros e ônibus eram revistados. Manifestantes ficaram longe. A segurança do presidente foi feita pelo Exército, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. A cerimônia foi rápida, com cerca de 600 convidados, a maioria do governo federal. Foi a primeira viagem do presidente ao Nordeste depois da polêmica causada por uma fala dele sobre governadores da região. Em uma conversa informal com o ministro Onyx Lorenzoni, o presidente afirmou que, daqueles governadores de Paraíba, o pior é o do Maranhão. Hoje, Bolsonaro não falou sobre o assunto e fez elogios à Bahia. Eu amo o Nordeste! Depois da polêmica, Bolsonaro disse que se referia apenas aos governadores da Paraíba e do Maranhão quando usou a expressão Paraíbas. A obra do aeroporto durou quase 5 anos, foram investidos mais de 105 milhões de reais, 74 milhões do governo federal e 31 milhões do governo estadual. Depois da cerimônia, o presidente embarcou de volta para Brasília. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma boa tarde. Amanhã tem mais. Tchau. Uma boa tarde para você. Amanhã a gente se vê.